Os judeus realmente eram muito corajosos. Mesmo sem entender alemão, um judeu se ofereceu para ser tradutor de um oficial alemão, caminhando com confiança e enganando a todo. Ele então começou a explicar as regras do campo de concentração para os judeus, como se fosse uma competição divertida. Após a saída dos soldados alemães, Guido limpou o suor frio da testa e respirou aliviado. No entanto, sus companheiros de cela o alheram com raiva, pois sabiam que aquilo não era jogo, mas campo de concentração mortal, onde vidas eram deveradas sem piedade. Mesmo assim, Guido ignorou os olhares e foi direto ao encontro de seu filho, que acreditava piamente nas palavras do pai e estava radiante de felicidade, enquanto os outros prisioneiros pareciam desolados. Na manhã seguinte, todos foram levados pelos soldados alemães para uma siderúrgica. As pesadas barras de ferro e o calor extremo do forno eram demais para Guido suportar. Quando voltou para a cela, estava tão exausto que mal conseguia ficar de pé. Mesmo assim, ele juntou suas últimas forças para pegar um pedaço de pão e, fingindo estar feliz, entregou ao filho, dizendo que havia ganhado no jogo. O menino, faminto após um dia inteiro sem comer, devorou o pão, mais uma vez acreditando na bondosa mentira do pai. O que o garoto não sabia é que aquele pedaço de pão era a única refeição que seu pai teria naquele dia. Guido, ignorando a fome, começou mais um dia de trabalho físico pesado. Em um momento de quase desmaio, ele foi surpreendido ao ver seu filho, que havia escapado da cela e corrido até a fábrica. Guido ficou desesperado, pois sabia que, se os soldados alemães descobrissem, as consequências seriam terríveis. Ele pediu para o filho voltar, mas o menino insistiu em ficar, dizendo que não gostava de tomar banho, então fugiu enquanto as outras crianças eram levadas para o banho. Curioso, o filho perguntou ao pai sobre isso, e Guido, preocupado com a segurança do menino, o escondeu rapidamente. Sem saber, essa decisão salvou a vida de seu filho. Mais tarde, naquela noite, de volta à cela, os prisioneiros contaram a Guido sobre o massacre que havia ocorrido naquele dia. Os soldados alemães haviam levado os idosos e as crianças, que não tinham força para trabalhar, para as câmaras de gás, dizendo que eles tomariam banho. Para proteger seu filho, Guido transformou o novo jogo em uma brincadeira de esconde-esconde, dizendo que, se o menino conseguisse se esconder e não fosse encontrado, ganharia um grande tanque de guerra. Ele pediu a um companheiro de cela que escondesse o menino no beliche superior. Guido estava cheio de preocupação, mas determinado a proteger seu filho a todo custo. Finalmente, um novo desdobramento trouxe uma chance de esperança em meio ao perigo iminente. Ele ainda estava apenas aprendendo a falar algumas palavras em Yiddish e disse obrigado em voz alta, o que deixou seu pai, Guido, em pânico. Isso podia ser o fim para eles. Os soldados alemães imediatamente perceberam algo estranho e um deles saiu para relatar ao superior. Preocupado que a identidade de seu filho fosse descoberta, Guido seguiu o soldado. Num momento de desespero, Guido teve uma ideia ousada. Antes que a oficial alemã, que vinha furiosa, chegasse, ele ensinou todas as crianças alemãs a dizer obrigado em Yiddish. Quando a oficial chegou, ela repreendeu Guido, ordenando que ele não se aproximasse mais das crianças alemãs e ameaçando matá-lo se o fizesse novamente. Felizmente, o filho de Guido conseguiu escapar dessa vez sem ser descoberto. Com sua esperteza, Guido mais uma vez salvou seu filho. Além de trabalhar no refeitório, Guido soube de uma informação crucial. No dia anterior, um grupo de judeus estava sendo examinado por médicos alemães, e qualquer um que não estivesse em boas condições físicas seria levado para a câmara de gás. Mas para sua surpresa, Guido reconheceu um dos médicos. Era um amigo de longa data. Guido tentou esconder sua alegria e, aproveitando a oportunidade, discretamente trocou algumas palavras em código com o médico. O médico reconheceu e sinalizou para que Guido mantivesse a calma. Devido à condição de Guido como judeu, eles não puderam conversar muito naquele momento. Logo em seguida, o médico inventou uma desculpa para que Guido fosse liberado. De volta à cela, Guido compartilhou com seus colegas a notícia de que o médico que havia feito o exame era um velho amigo e que ele agora estava trabalhando no refeitório. Talvez houvesse uma chance de fuga. Ele queria contar a boa notícia ao filho, mas ao subir na cama, não encontrou o menino. Imediatamente, Guido entrou em pânico e começou a procurá-lo por toda parte. Foi quando o menino emergiu debaixo da cama, sem a habitual alegria de sempre. Apesar dos esforços de Guido para protegê-lo, o menino havia ouvido de outras pessoas que eles seriam queimados vivos ou transformados em sabão. Guido, tentando manter a situação sob controle, riu e explicou ao filho que as pessoas não podem ser transformadas em sabão, apenas árvores são usadas para fazer corante. Mas, não importava o que Guido dissesse, o menino agora só queria sair dali. Então, Guido fingiu estar arrumando as malas, ao mesmo tempo em que coordenava uma encenação com seus colegas de cela, dizendo que faltava apenas um passo para o tanque que ele tanto prometia ao filho se materializar. Os outros presos acenaram concordando. Guido continuou, dizendo que embora fosse uma pena desistir agora, se seu filho realmente quisesse ir para casa, ele o levaria. E assim, fingiu se despedir dos colegas e chamou o filho para sair. Mais uma vez, a astúcia de Guido conseguiu enganar o menino. Certo dia, enquanto ajudava no refeitório, Guido ouviu uma comoção lá fora. Ele olhou pela janela e viu um grupo de crianças alemãs brincando de esconde-esconde. Pensando no filho, que estava sozinho e escondido na cela, Guido, arriscando sua vida, decidiu trazer o menino para fora, na esperança de lhe proporcionar um pouco de alegria infantil e fortalecer a mentira que ele havia criado sobre o jogo de esconde-esconde. De repente, uma oficial alemã apareceu, chamando as crianças para o almoço. Guido tentou sair discretamente com o filho, mas a oficial o viu e, para seu desespero, confundiu o menino com uma criança alemã. Guido rapidamente disse ao filho que era um jogo de silêncio
silêncio e que ele não deveria falar nada. Enquanto o oficial levava o menino, Guido fez uma careta, fazendo com que seu filho pensasse que tudo aquilo fazia parte do jogo. Mas, a partir desse momento, as coisas começaram a se transformar em desespero, e a esperança de Guido começou a se desvanecer. Os prisioneiros foram levados pelos soldados alemães para serem executados, enquanto o filho de Guido se escondia em uma caixa de metal próxima. Antes de ser levado, Guido piscou para o filho, fingindo que estava tudo bem, e caminhou com confiança, como se nada estivesse acontecendo. O garoto, sem entender o que estava acontecendo, riu ao ver o pai agir de forma tão descontraída. Guido, tentando proteger seu filho da dura realidade, mentiu dizendo que tudo aquilo fazia parte de um jogo. Antes disso, um médico alemão havia prometido ajudar Guido e seu filho a escapar. No entanto, quando Guido encontrou o médico, ele derrubou propositalmente uma xícara de chá. Guido, esperançoso, se aproximou, mas o que o médico disse o fez perder toda a esperança. O médico contou um enigma sobre um pato e um ornitorrinco, e Guido entendeu a mensagem. Embora os dois animais sejam parecidos, seus sons são diferentes, e o fato de Guido não falar alemão significava que não poderiam ser salvos. O médico, sentindo-se culpado por não conseguir ajudar, partiu, deixando Guido sem opções. Guido voltou para o local onde seu filho estava escondido, e ao vê-lo dormindo, sorriu, sentindo-se satisfeito apenas por saber que seu filho estava feliz, mesmo dentro de um campo de concentração. Ele sabia que, enquanto seu filho pudesse sorrir, nada mais importava. Mas, ao retornar à cela, foi atraído pelo barulho vindo de fora. Alguns prisioneiros estavam observando pela janela e disseram a Guido que os alemães estavam perdendo a guerra e se retirando rapidamente, mas antes de partir, pretendiam queimar todos os prisioneiros. Desesperado, Guido decidiu tentar uma fuga arriscada. Ele levou seu filho para um local onde as crianças haviam brincado de esconde-esconde antes e disse a ele que a próxima fase do jogo era crucial. Se ele conseguisse se esconder até o amanhecer, ganharia o jogo e um tanque de verdade como prêmio. Guido escondeu o menino na caixa de metal e o instruiu a não sair de lá de jeito nenhum. Com um último beijo de despedida, ele deixou o filho escondido e foi para o campo feminino, disfarçado como uma prisioneira, na esperança de encontrar sua esposa. Ele gritou o nome dela, mas não houve resposta. Quando os guardas alemães o descobriram, ele tentou escapar, mas foi capturado. Enquanto era levado para execução, Guido avistou a caixa onde seu filho estava escondido. Ao perceber o olhar assustado do garoto, ele fez uma expressão engraçada e, mais uma vez, fingiu que tudo era parte do jogo.